A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em 1948, portanto há 70 anos. Hoje nós vamos entrevistar o filósofo Gelson de Oliveira. Direitos humanos é um conjunto de leis, acordos, tratados internacionais preconizados com o objetivo de defender, de garantir o respeito à dignidade humana. Vale lembrar que a preconização desses direitos em muito se deve à organização popular, à luta das próprias pessoas por condições melhores de vida, no âmbito do trabalho, do respeito à diversidade, do respeito às liberdades individuais, o respeito a se expressar, a ser quem você é. Então, essas leis existem para garantir que a dignidade humana seja respeitada, que a vida da pessoa seja respeitada em qualquer circunstância. É a luta para que todos os seres vivam com dignidade. Enquanto existir um ser, uma pessoa que esteja em condição desumana, nós temos uma luta a ser travada. É fazer parceria com todos aqueles que defendem a vida. Direitos humanos é reconhecer todos os direitos e equacionar esses direitos em relação às pessoas. É dar oportunidade, assegurar as oportunidades a todas e qualquer pessoas. Numa perspectiva de buscar a denúncia das violências, reconhecer as violências e, ao mesmo tempo, você estabelecer também as relações de compactuar com as pessoas, lembrando que elas têm direitos e deveres. Então, acho que a gente tem que pautar mais com os direitos humanos, né? Ensinar, né? A gente conseguir tornar de novo, trazer os indivíduos para essa onda dos direitos, da natureza, né? Eu acho que essa coisa simples mesmo do próprio indivíduo que a gente deve ressaltar e valorizar, né? Nós temos que desconstruir esse que está na mídia, esse conceito que direitos humanos só defende bandido, não, defende a vida em todos os sentidos, da sua concepção até a sua, em todo sentido, na natureza e tudo mais. É importante assim, a gente saber que a vida é um direito e ele não pode ser privado, negado a ninguém. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Educação e Direitos Humanos, publicado em 2007. Vale a pena conferir! Olá, hoje nós vamos entrevistar o filósofo Gelson de Oliveira. Ele é pesquisador, professor, doutor da PUC do Paraná. Professor Gelson, é um prazer recebê-lo aqui no programa Brasil Sustentável. E eu já aproveito e lhe pergunto, estamos completando 70 anos de Declaração dos Direitos Humanos. O que ficou? Qual a sua avaliação sobre estes 70 anos? Bom, olá Paulo, é um prazer enorme estar aqui com você também, né, todos os telespectadores. Obviamente nós estamos num momento que é difícil avaliar quais são os frutos desse projeto, né, vamos dizer assim, civilizatório que é representado pela Declaração dos Direitos Humanos. De qualquer forma, eu acho que tem duas formas de avaliar. Primeiro é que, de alguma forma, nós estamos num momento de crise dos direitos humanos, um momento em que, ao redor do mundo, não só pelas tragédias, digamos, ligadas a guerras, né, a muitas violações em massa, né, o caso, por exemplo, dos imigrantes, dos refugiados, hoje no mundo é muito sério, mas também casos
em que os países alimentam discursos de ódio, de intolerância, que rapidamente saem das falas dos computadores e das redes sociais e vão para as ruas, em que pessoas são agredidas. Então, obviamente, nós temos aqui um desafio muito grande. Também um outro desafio que permanece, do meu ponto de vista, é em relação aos chamados DESCAs, os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Porque muita gente ainda pensa que os direitos humanos, eles estão ligados aos direitos civis e políticos. E que, por exemplo, então, você ser torturado é violação de um direito humano, mas não comer, por exemplo, passar fome não é. Quando, na verdade, os direitos humanos são integrais, são parte de uma única, vamos dizer assim, de um único sistema, de um único projeto de mundo. Eu fico pensando que a gente não se enxerga a natureza. Por exemplo, no caso, relação direitos humanos e natureza. Como trabalhar isso? As pessoas, no geral, não pensam que, por exemplo, ter um rio poluído passando na beira da tua casa, ou um ar, por exemplo, irrespirável na tua cidade, que isso é violação de direito humano, né? Então, realmente, no caso da relação dos direitos humanos com a natureza, ainda existe muita dificuldade de a gente entender essa relação, né? Eu queria também dizer, por outro lado, do ponto de vista positivo, que a partir de 1948, com a declaração, nós temos uma espécie de critério ético que orienta o mundo contemporâneo no mundo em que a ética está bastante em crise. Então também eu acho que a gente tem que lembrar que a declaração ela é uma espécie de documento base para as nossas ações do dia a dia, para as nossas atitudes, quer dizer, de alguma forma orientar-se eticamente pode ser muito interessante seguindo os direitos humanos, quer dizer, seguindo essa declaração. Ela é uma espécie de orientação para a nossa vida prática. O que fazer nesse momento difícil de criminalização de direitos sociais, de redução de custos para programas sociais, que é onde rebate a afirmação de direitos, a emancipação de direitos? O que fazer num momento como esse de crise? Como o senhor disse, ódio na sociedade, as pessoas, porque eu torço para um time, o senhor torce para outro, se agridem, porque eu torço para um partido, o senhor torce para outro, se agridem, ou seja, um momento, e parece-me que não é só no Brasil, é um momento, isso também vem acontecendo no mundo. Então, existe hoje realmente um crescimento enorme desses discursos, e inclusive uma associação ainda de direitos humanos a coisa como tratamento de bandido, né? Quer dizer, direito humano existe para bandido. Isso é um equívoco. Então, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é entender o próprio conceito de direitos humanos. Direitos humanos não é uma coisa fácil, por isso que nós trabalhamos, por exemplo, com educação com direitos humanos, educação para direitos humanos, né? Eu acho que aí é cada vez mais necessário que os direitos humanos sejam um princípio educativo, que a gente possa educar a sociedade, orientar a sociedade nesse sentido, né? E de outro lado, pensar também que os direitos humanos fazem parte do regime democrático. E nós temos um certo ódio à democracia, como disse o Rancière, esse filósofo francês, porque a democracia ela não é um regime fechado, consolidado, dado de uma vez por todas. Ou seja, se a gente pensar a ideia do Bobbio, né, Norberto Bobbio, nesse famoso livro A Era dos Direitos, os direitos fazem parte sempre de uma reivindicação. Não existe direito de uma vez por todas, ninguém nasce já portador de direitos. Cada vez mais nós temos que reconhecer os movimentos, os grupos sociais de reivindicação de direitos. Reivindicar direito é, de alguma forma, também, então, consolidar a democracia, porque a democracia é um regime que está o tempo todo sendo questionado. No caso do Rancière, não será porque também a sociedade olha para essa realidade e fala, para lá, esse negócio de democracia não é comigo, isso é para um grupinho de político. Ele não se sente representado nesse conceito difundido de democracia? Cada vez mais a democracia foi empobrecida com a ideia de representatividade, ou seja, a democracia é o dia da eleição, eu elejo alguém para ir lá e depois eu lavo as mãos, eu não me interesso mais pelo que essa pessoa está fazendo, pelo que ela representa, se ela está ou não cumprindo com as suas promessas. Então é de fato um regime muito frágil, né? A democracia de verdade, de fato, é aquela que a gente faz no dia a dia, que tem a ver com a participação nossa nos conselhos, nos vários conselhos, nos vários espaços de, vamos dizer assim, de decisões que uma sociedade cria. E infelizmente, de fato, a gente reduziu isso ao político, a ação do político como o profissional que age em nosso nome. E isso, de fato, é muito pobre do ponto de vista do regime democrático. No caso dos valores, os valores, os princípios são do plano da ética.
e a sociedade não está afirmando. O que fazer ao querer afirmar um conceito no plano da ética se a sociedade não está valorizando isso? De fato, aí nós temos um problema grave. Nós vemos uma sociedade que vive uma crise de valores e uma descrença em relação àquilo que podemos chamar assim de princípios supremos, de normas que pudessem orientar a nossa sociedade. No meu ponto de vista, isso passa pela crise das instituições, né? Família, escola, o emprego, a igreja e o próprio Estado, que são as 5 grandes instituições da modernidade, da sociedade contemporânea. Essas cinco instituições estão em crise, com as autoridades parentais que fazem parte dela, né? No caso da família, o pai; no caso da escola, o professor; no caso do emprego, o patrão; no caso da igreja, o padre, o papa, o pastor; no caso da escola, o professor, né? Quer dizer, existe toda aí vamos dizer, uma sociedade que coloca em descrédito, e no caso do Estado também, né, o político, que coloca em descrédito essas autoridades parentais, e isso torna difícil a gente acreditar hoje em princípios, vamos dizer assim, que sejam inegociáveis. Parece que tudo hoje é negociável, né? Eu poderia dizer que a ética está perdendo esse debate para a técnica? A verdade é que hoje as grandes esperanças do mundo, que antes residiam nas utopias de cunho religioso e político, hoje elas são representadas pela tecnologia, que nos oferece saídas de mundo na linha, por exemplo, da felicidade, do conforto, do bem-estar, promessas que antes eram, por exemplo, do cunho, como eu disse, religioso e político, e que agora são representadas pela técnica. Qual é o problema da técnica? É que ela é um poder humano, ela é um poder de intervenção. A ética, se a gente fosse definir ela rapidamente, ela poderia ser considerada a ciência do agir, ou seja, ela quer pensar o agir humano, quer refletir sobre ele para que ele seja encaminhado para o bem comum. O fato é que a técnica, ela recusa esse pensamento porque ela se sente ameaçada por esse pensamento. Todo mundo pensa que a ética é uma espécie de limite para a técnica, quando na verdade não é bem isso. Pode ser que seja, pode ser que do ponto de vista ético nós tenhamos que colocar, como diz um autor que eu estudo, Hans Jonas, freios voluntários à técnica, ou seja, nós temos que parar com o uso dos poderes, colocar limites no uso dos poderes quando eles vêm ameaçar a vida como um todo, a vida humana, a vida da natureza. Então, de fato, hoje a técnica ela tende a caminhar sozinha, acreditando que tudo que ela faz é bom e esquecendo que, na verdade, ela é muito ambígua, ela é ambivalente, toda ação técnica é ambivalente. Tem até o Jonas dá um exemplo do livro do Isaías, né, em que diz lá, se a gente colocasse um arado e uma arma, muitos de nós diriam certamente que o arado é bom e que a arma é ruim, porque o Isaías diz, vamos derreter as nossas armas e fazer arados. O problema é que se a gente olhar para a agricultura de grande escala hoje, por exemplo, a gente poderia concluir rapidamente que um arado pode fazer muito mal para várias formas de vida, não só humana, muito mais do que, por exemplo, uma arma. Isso significa que nós temos que pensar essa ambiguidade. Será que transgênico é bom? Será que transgênico é mal? Pode ser que seja uma coisa, pode ser que seja outra. Tem sempre uma versão mal, inclusive do ponto de vista das gerações do futuro. Quanto mal vai ter pela frente ainda? Quanto bem vai ter pela frente? O poder é muito grande, a magnitude desse poder é enorme e ele exige cada vez mais, então, a ética. É por isso que o Jonas chama a ética de um poder sobre o poder, ou seja, nós precisamos ter um poder, que é o poder da ética, que de alguma forma domine o poder da técnica, não no sentido de que ele seja juiz, mas no sentido de que caminhe junto, porque não é também que vai existir os eticistas e os técnicos, não. O próprio técnico lá no laboratório tem que ser capaz de julgar eticamente se o que ele está fazendo caminha para o bem ou para o mal da humanidade. Eu quero agradecer ao senhor, professor Gelson, e dizer que um enorme desafio que temos é de acordar a sociedade para esse debate e participar. Depende da gente, uma vida melhor depende da gente, de novos valores, do cuidado, da compreensão, da cautela, do respeito, da igualdade. Nós precisamos repensar a nossa forma de nos relacionarmos com o outro e com a natureza. Até! Eu lembro que são as necessidades fundamentais de cada ser humano, de cada mulher, de cada homem, isso conectado com o restante das obras criadas. Eu diria, direitos humanos é
alimento, direitos humanos é educação, direitos humanos é segurança. Aí a gente consegue, Paulo, enxergar bem visivelmente as necessidades básicas de cada pessoa.